qualidades que serão depositadas em cada um de nós nestes instantes. E assim, pedimos a permissão dessa espiritualidade amiga para iniciarmos a palestra doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Na noite de hoje, temos muito carinho a palavra do nosso querido presidente Albano. Vai fazer uma palestra muito importante: amor, consciência e caridade, a verdadeira vida. Obrigada, Albano, pela boa exposição. Boa noite, queridos irmãos. Que Jesus nos acompanhe e nos inspire nessa noite. O tema de hoje, ele é uma essência na mensagem contida no livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, que é uma carta que Bezerra escreveu em 1886. Nessa época, a sociedade brasileira ela era profundamente ligada às tradições da Igreja Católica. E nesse momento em que Bezerra então se torna espírita, após muito tempo de estudo, de meditação, esse fato de Bezerra se declarar espírita, ele causou espanto entre os amigos, entre colegas e entre familiares. E aí ele recebeu, o irmão de Bezerra, o Soares, mandou uma carta para o Bezerra. Tá? Soares era um homem de uma fé muito firme, devotada, profundamente católica. E ele não compreendeu essa escolha de Bezerra de se declarar espírita. E aí então Soares, ele se sente traído por essa mudança do seu irmão. E nessa sua dor de traição que ele sentiu, de incompreensão, ele escreve uma carta para Bezerra, acusando que Bezerra abandonou a verdadeira fé para seguir doutrinas que ele considerava enganosas. Ele chegou a dizer que Bezerra estaria se aproximando de doutrinas do demônio. E nesse ponto, então, que o Bezerra, com o seu espírito elevado que ele tinha, ele vai se manifestar através dessa carta para o irmão dele. Só que ao invés dele responder com mágoa, com irritação, com orgulho, ele responde com serenidade, com muito amor, com paciência, com muita lucidez. Bezerra, nesse momento dessa carta que ele manda para o irmão, ele vem falar com o coração de quem compreende, de quem respeita, de quem ama. Ele não renega as verdades espirituais que ele abraçou nessa carta, mas ele explica essas verdades, ele explica com muita humildade para o seu irmão. Ele mostra que o Espiritismo não afastou ele do Cristo, e sim ao contrário, o aproximou ainda mais da vivência do Evangelho e do amor de Deus. Então ele dá nessa carta um testemunho de muita tolerância, de fé raciocinada, de muita fraternidade. Bezerra ele não se coloca como um dono da verdade, ele se coloca como um servo de amor divino, que ele aprendeu a compreender Deus sobre uma luz mais ampla, sobre uma luz mais misericordiosa. E hoje a gente vai ver, mais de um século depois, essa carta que Bezerra fez explicando para o irmão dele, ela continua extremamente atual nos dias que a gente vive hoje, porque a gente ainda vive muitos conflitos ideológicos, conflitos religiosos, morais. Tá? Ainda existem muitas famílias que se separam pelas diferenças, pelas crenças. E nós precisamos cada vez mais dessa lição que Bezerra deixou nessa carta, essa lição de conciliação, a lição de respeito. Então essa carta de Bezerra, ela é uma ponte entre os mundos, entre modos distintos de crer e entre a fé do coração e a fé da razão. Ela vem mostrar que o verdadeiro cristianismo, ele não está em rotular alguém, em dominar, e sim em compreender, em servir e amar. E Bezerra ele já começa a sua carta quando ele
pergunta que é essencial, uma pergunta que vai ecoar em todas as religiões, tá? E ele pergunta: o que é a verdadeira religião? Aí ele continua: será que a religião é apenas o conjunto de ritos e cerimônias que praticamos? Será que ela se resume a palavras que repetimos, a fórmulas que decoramos, aos templos que frequentamos? Tem um cheiro de queimado, né? E aí ele continuou: será que a religião é o esforço íntimo de aperfeiçoamento moral, a busca sincera de Deus dentro de nós mesmos, traduzida no amor que espalhamos? E é nesse ponto, então, que Bezerra vem e recorda uma das passagens mais profundas do Evangelho, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó. No capítulo 4, no Evangelho de João, que a mulher samaritana pergunta... Vocês querem ver o que é isso? Ligou lá de trás. Não, tem que ser por trás. Tá tudo bem, né? Aonde? Vamos lá de cima. Bom, gente, então, continuando, então, é nesse ponto que Bezerra então vem recordar essa passagem, tá? Com a mulher samaritana. Quando eles estão lá junto ao poço de Jacó, essa passagem é do Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho de João, que a mulher pergunta a Jesus: onde é que se deve adorar a Deus? Lá no Monte Gerizim ou no Templo de Jerusalém? E Jesus responde: mulher, crede-me, hora chegará que nem neste monte, nem em Jerusalém. Hora chegará que adorareis o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus já está libertando o homem desse culto exterior. Ele está fazendo um convite para que a gente tenha esse culto interior. Jesus vem mostrar que a verdadeira religião, ela não depende de lugares, de templos, de aparências, de rituais. Deus, ele não está confinado dentro de um templo de pedra. O verdadeiro templo que Deus tem é o coração, é o nosso coração do ser humano. Então, quando ele diz em espírito e em verdade, ele está nos ensinando que o que importa não é a forma com que a gente vai adorar, e sim a intenção, esse sentimento puro e sincero que a gente tem. Adorar em espírito é que possamos elevar o nosso pensamento acima da matéria, que nós possamos adorar em verdade, tá? Viver com autenticidade, sem hipocrisia, sem máscara, com o nosso coração voltado ao bem. E Bezerra, então, ele compreende esse ensinamento, e ele traz esse episódio justamente para mostrar que Deus não exige etiquetas religiosas, e sim a pureza da consciência. O essencial não é onde se adora, mas como e com que coração se adora. E muitas vezes ainda nós hoje repetimos esse erro dessa mulher samaritana, que ficamos presos ainda a discussões, a formas, tá? E esquecemos da essência. Quantas vezes nós acreditamos que Deus só está conosco dentro do templo, lá dentro da igreja, dentro do centro, tá? Só que nós esquecemos de levar Deus conosco para a rua, para a nossa casa, para o nosso trabalho. Quantas vezes nós julgamos o outro pela religião e não pela bondade que essa pessoa pratica? Então é isso que ele veio nos trazer.
o adorar em toda a sua essência, e não dentro de um templo. E Bezerra vem então e reafirma que o verdadeiro altar, ele está dentro da alma, está dentro do ser. Ele nos diz que a prece mais bela é a prece do coração sincero. Obrigado. Ele nos traz que a religião mais pura é aquela que transforma o ser humano, o homem, em um instrumento de amor e de paz. Mas Jesus também não vem anular a importância das casas religiosas, das igrejas, dos templos. Não? Elas são importantes, elas são escolas de fé. Mas ele nos adverte de que o verdadeiro culto tem que ser realizado dentro do coração, é interior. Não adianta eu estar dentro de um templo de pedra e não estar sentindo aquilo. E Bezerra então assim me compreende de que a religião ela deve ser esse instrumento de elevação, não um instrumento de separação. Quando se transforma, a religião quando se transforma numa bandeira de vaidade, ela perde o sentido divino e acaba se tornando apenas um sistema humano. Por isso que ele nos traz que a adoração em espírito, ele é o esforço diário de se manter elevado, de manter esse pensamento elevado, de recordar de Deus, do Criador, em todos os atos do nosso dia a dia, da nossa vida. É a gente conseguir olhar o outro e ver nele um irmão. É cumprir o nosso dever com honestidade, é cultivar paciência das nossas provações. A adoração, em verdade, ela é a coerência entre o que se crê e o que se faz. É viver com autenticidade, evitando então a hipocrisia. Aquela hipocrisia que se diz sim, Senhor, com os lábios, mas mantém o coração cheio de egoísmo, se mantém egoísta. E Bezerra então mostra nessa carta que o Espiritismo não levou com que ele abandonasse o culto a Deus. Ele diz que isso fez com que ele pudesse aprofundar. A fé para ele não é apenas um sentimento, ela é uma convicção que se manifesta em atitudes. E aí ele formula uma outra pergunta, muito mais tocante, que ele dirige ao seu irmão pela carta, mas que nós podemos dirigir a nós também. E Bezerra pergunta: o que vale mais? Não ir à missa, mas lutar todos os dias contra os maus instintos? Ou ir ao templo todos os dias e continuar cultivando o ódio, a inveja e o orgulho? O homem religioso não é o que apenas fala de Deus, mas é aquele que procura imitá-lo no seu amor, na sua justiça. Então o verdadeiro culto é a bondade que praticamos, é a honestidade, é o perdão que concedemos, é aquela mão que estendemos ao necessitado. E aí nós podemos ver então que o Evangelho ele não é só um conjunto de belas palavras. O Evangelho é um roteiro de vida que nós devemos seguir, que nos foi dado. E assim Bezerra explica nessa carta do irmão. E depois ele vem esclarecer com a frase que se torna símbolo dessa visão universalista. E ele diz que muitos caminhos levam à casa do Pai. E essa afirmação, então, ela vem a resumir toda a tolerância que o Evangelho ensina. Pô, se Deus é Pai de todos. Cada um busca a Deus segundo o seu grau de entendimento, segundo o grau de entendimento que possui. Nenhum grupo possui o monopólio da verdade. Nenhuma seita possui o monopólio da verdade. As religiões, elas servem como escolas, mas escolas em diferentes estágios. Mas todas conduzem, em maior ou menor grau, ao mesmo destino. Ele então vem e argumenta: se Deus é amor, como poderia condenar eternamente um homem que nasceu em outra crença, que não conheceu o Evangelho, mas que passou a sua vida inteira em retidão, viveu sua vida
vida inteira em retidão. A justiça divina é a mais ampla, é mais ampla que a compreensão humana, dizer. O amor de Deus é infinito e não cabe em fronteiras religiosas. Não existe fronteiras com o amor de Deus. Jesus, quando aqui esteve, Jesus não veio fundar uma seita, Jesus não esteve aqui para fundar uma seita. Ele veio trazer o roteiro, ele veio revelar a paternidade de Deus. Ele veio revelar a fraternidade que devemos ter entre os homens. E quando Bezerra diz, então, muitos caminhos levam à casa do Pai, ele está simplesmente ecoando a mesma verdade que Jesus disse há muitos anos, milhares de anos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então o Espiritismo, ele não veio para destruir crença, ele veio para esclarecer, para completar. E Bezerra define o Espiritismo como o cristianismo restaurado na sua pureza mais primitiva, sem dogmas, sem aqueles dogmas impostos pelo medo, sem mistérios necessários, sem comércio de fé. Ele nos diz que o Espiritismo é o retorno à maior simplicidade, a simplicidade de Jesus, aquele amor que consola, aquela razão que ilumina. Ele diz: nunca apreciei tão perfeitamente o ensino de Jesus como depois de ter estudado o Espiritismo. Os estudos dos princípios espíritas o fizeram compreender essa justiça de Deus em toda a sua extensão. E ele passou então a entender o sofrimento, a desigualdade, o destino humano. Ele passou a entender isso tudo à luz da causa e efeito. Mas depois ele nos traz ainda a fé raciocinada. Ele explica então sobre a fé raciocinada nessa carta. E Bezerra diz: a fé não deve ser cega e sim esclarecida. Crer, sim. Compreender o que se crê. A fé cega pode desmoronar diante da dúvida. A fé esclarecida resiste, porque se apoia na razão. E o Espiritismo, então, ele une o sentimento e a lógica, mostrando que a verdade divina, ela não está aqui para contrariar a razão, e sim para completá-la. E aí, então, ele passa a abordar um dos temas mais profundos da carta, que é a lei da reencarnação. Bezerra diz que essa é a chave que abre todas as portas da justiça divina. Sem a reencarnação, as diferenças da vida seriam injustas e incompreensíveis. Por que uma criança nasce num lar em abundância e outra num lar de extrema pobreza? Por que uns vivem em saúde e outros na dor? Por que muitas vezes o criminoso ele parece prosperar muito mais do que aquele justo que sofre? E a reencarnação dele explica tudo isso. A reencarnação ela tem essa explicação com a sabedoria de Deus. Porque cada existência ela é uma etapa de aprendizado, é uma chance que temos para reparar os erros, é uma chance que temos de progredir, de servir. A lei divina ela é perfeita. Ninguém sofre sem causa, ninguém goza sem mérito. O sofrimento, então, ele é uma escola e não um castigo. Ele é um remédio, ele não é uma vingança. Porque Deus não pune, Ele educa. E Ele nos dá tantas chances, tantas oportunidades quanto forem necessárias para que possamos seguir em frente, crescer. E cada reencarnação é uma lição. Cada prova é um degrau que nós temos nessa escada de aperfeiçoamento. Então, a justiça de Deus, ela não se cumpre em uma vida só, em uma encarnação, e sim ao longo de eras, com a infinita paciência e o amor que Deus tem por todos. Então, todos vamos chegar lá. E aí ele nos diz: e como isso consola? Tá? Porque
com a lei da reencarnação, ele nos diz que quando os corações atribulados, ao conhecerem, então, ao ficarem sabendo da lei da reencarnação, sentem esperança do renascer. Em saber que a dor, ela não é eterna e que o amor não se perde. Em saber que a vida continua. Isso é um bálsamo divino. E ele nos diz que então que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque ele consola explicando, mas ao mesmo tempo ele explica consolando. Ele nos mostra então que a fé espírita, ela não vem eliminar a dor. Ela vem para dar força para que possamos suportá-la. O Espiritismo não promete milagres, ele oferece entendimento. Quando nós sabemos que existe uma razão, que existe um propósito para cada experiência, o peso das nossas provas vai diminuindo. O coração vai entrando em serenidade quando a gente consegue ter esse entendimento. E aí, depois da reencarnação, então, Bezerra vem nos explicar, ele leva esse pensamento da caridade, sobre a caridade. E ele diz que o que mais arrebata é o amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Olha o que o Bezerra diz. Ele disse que essa é uma fórmula que só poderia ser de Deus. Ele diz que percebe que a essência do cristianismo está nesse mandamento sublime. Porque amar os amigos é natural. Agora, amar os inimigos, isso passa a ser divino. É o que nos diz Bezerra. E Bezerra, ele viveu esse amor em plenitude. Né? Bezerra, um médico que se dedicava aos pobres, sem jamais exigir pagamento. Levava remédio para aqueles que não tinham comprado com os seus próprios recursos. Visitava doentes, abandonados, consolava as mães aflitas, orientava famílias em desespero. Bezerra, na realidade, ele não pregava apenas, ele servia. E a vida de Bezerra, ela é a exemplificação de tudo isso que ele nos ensina. Ele não dizia como fazer, ele mostrava como fazer, ele simplificava isso. Ele entendia que fora da caridade não existe salvação, porque fora do amor não existe evolução. A caridade, ela é o amor em movimento. Ela é o evangelho que transforma um gesto. Ela não se limita à esmola material. Ela inclui perdão, paciência, a escuta, uma palavra amiga. Ou seja, ser caridoso é estender o seu coração ao outro. Essa é a caridade. E Bezerra, então, quando ele vai encerrar a carta, ele volta a reafirmar que esse verdadeiro culto a Deus não está nas palavras, e sim nas atitudes. Que não se pode medir pela religião professada, e sim pela transformação material, moral do ser. E ele nos diz que o Espiritismo, ela é uma doutrina para ser vivida e não apenas para ser estudada. Porque estudar é fácil e a gente colocar em prática. Viver o Espiritismo é viver o Evangelho, é compreender, é servir, é trabalhar com alegria mesmo nas dificuldades, sempre confiando na sabedoria divina. Agora também é transformar esse conhecimento numa virtude, num exemplo. Ele nos diz que muitos caminhos levam à casa do Pai. Ele nos está dizendo que todos nós vamos chegar lá, cada um no seu tempo, cada um com as suas lutas, com os seus aprendizados, mas em compensação todos guiados pela bondade infinita de Deus. Todos chegaremos.
Ele ensina então que quando a vida nos apresenta críticas, que a gente possa fazer como ele, que a gente possa responder com calma, esclarecer com amor, que possamos manter a serenidade, que possamos ser esse exemplo. O exemplo, ele é o argumento mais convincente, tem que ser o exemplo, porque a verdade, quando ela é vivida com humildade, ela dispensa imposição. Não preciso impor a minha verdade. Então, quando meditamos sobre as palavras de Bezerra, nós vemos que essa carta, na realidade, ela é uma lição viva, e que ela é capaz de atravessar o tempo e alcançar cada consciência disposta a refletir sobre o verdadeiro sentido da religião. Quando ele diz que a religião é para ser vivida em espírito e em verdade, ele não está propondo uma ideia abstrata, ele está apontando um caminho prático para a nossa reforma íntima. Ser religioso, então, é trabalhar diariamente para que possamos transformar nosso coração, que possamos lapidar nossas imperfeições, que possamos aprender a amar sem distinção. Por isso, trago hoje que a verdadeira religião, ela não se mede pela frequência que a gente fica nos templos, e sim por aquele esforço silencioso nosso de autoaperfeiçoamento. É quando nós resistimos à tentação de reagir com raiva, quando escolhemos compreender ao invés de julgar, quando a gente decide perdoar ao invés de se vingar. Esse é o culto mais belo que nós podemos oferecer a Deus. E ele nos diz que o homem ainda é imperfeito e que a luta moral é diária. Nós temos essa luta moral. Mas ele também nos encoraja. Ele lembra que Deus não exige santidade imediata a nós. Deus, ele se alegra com cada passo que a gente dá, com cada pequena vitória que a gente tem sobre nós mesmos. Cada esforço sincero, nós vamos nos aproximando mais do ideal do amor que o Cristo nos deixou, nos exemplificou. Por isso essa carta de Bezerra também ela é um convite à tolerância, quando ele afirma que muitos caminhos levam à casa do Pai. Ele nos chama para reconhecer o valor das diversas crenças. Cada religião existe uma centelha divina, todas as religiões têm uma centelha divina. Cada povo, cada cultura, na sua linguagem, eles buscam expressar o mesmo sentimento de ligação com Deus. Se existe diferença na forma, vai existir unidade na essência. E essa visão, então, ela amplia a produção, ela vai derrubar barreiras de preconceito. Ela nos permite ver o nosso irmão como semelhante, mesmo quando ele pensa diferente, quando ele pensa de modo adverso. A intolerância religiosa, que tantas dores causou ao longo da história, que continua causando guerras ainda ao longo da história, ela nasce de orgulho, de medo. Ela nasce do orgulho de querer ser o único certo e do medo que se tem do que é diferente, de não conhecer. E aí Bezerra vem e nos mostra nessa carta que a fé amadurecida ela é confiante, ela é serena. Ela não precisa ser imposta, porque ela se apoia na consciência do amor. E mesmo em nossos dias, essa mensagem é mais necessária, porque ainda vivemos em tempos de polarização, de opiniões radicais, de julgamentos. Essa carta, então, ela soa como uma brisa. Lembrando que a verdade a gente não defende com agressividade, sim com serenidade. Um exemplo. Ele diz que o espírita diz ele, com seu próprio viver, deve ser um pacificador, um conciliador, o que acende luz em vez de aumentar a sombra. Isso que Bezerra fala do espírito. E aí ele vem e se detém nessa explicação da fé raciocinada.
Porque ele sabe que muitos se afastam de Deus quando não compreendem a dor, quando não compreendem Deus. Ele próprio, como médico e homem da ciência, ele precisava ter essa conciliação de razão e fé. E o Espiritismo então fez essa ponte com o exemplo. Porque ao entender as leis espirituais, ele percebeu que nada no universo acontece sem uma causa. O sofrimento, quando ele é analisado à luz da reencarnação, ele deixa de ser um castigo, ele vai se transformar em um instrumento de evolução, de aprendizado. Quantas vezes a gente para e pensa, por que comigo? Quantas vezes a gente julga que Deus nos esqueceu? Mas quando a gente passa a compreender que cada experiência tem um sentido educativo, aí o coração vai se acalmando. E a gente passa a transformar aquela dor como um remédio de despertamento do nosso espírito adormecido. A gente passa a perceber que a dor, ela é a mão de Deus que está moldando aquele vaso imperfeito. E ele não vem romantizar o sofrimento. Ele encara o sofrimento com maturidade. Ele sabe que o homem, enquanto imperfeito, necessita dessas provas para aprender. E a reencarnação, diz ele, que é a grande oficina da alma. Porque em cada existência nós vamos receber as lições que nós precisamos. Então ele nos diz que a reencarnação, ela nos torna responsáveis. Porque se nós colhemos hoje a consequência dos nossos erros passados, não significa que nós estamos condenados, mas significa que nós temos a oportunidade de corrigir esses erros do passado. Porque o passado, ele explica o presente. Só que o presente, ele nos prepara para o futuro. Então eu já sei que eu já não posso mais cometer aquele erro, eu posso me preparar para o futuro. A justiça divina, ela é ao mesmo tempo lei e amor. É isso que ele nos traz. E ele diz então que isso se encontra um consolo profundo, ao perceber que todos os espíritos caminham rumo à perfeição. Ele entende que não existe mal eterno. Todo ser criado por Deus está destinado à luz. A ignorância é transitória, a dor é passageira, mas o amor é eterno. E com essa visão ele então escreve com ternura sobre a esperança. Ele fala que o mais endurecido dos homens, um dia vai despertar. E aí nós lembramos que Jesus nunca desistiu de ninguém. Jesus amou Judas, amou Pedro, amou os que o crucificaram. O amor divino não conhece fronteiras. E aí quando ele traz a caridade, que é o ápice da reflexão da carta, ele ensina. A caridade, ela ensina, ela é o amor em movimento, ele diz. É o remédio para todos os males morais e humanos. Quando o homem aprender a ser verdadeiramente caridoso, a terra se tornará um mundo de regeneração, diz Bezerra. E ele viveu essa caridade como dever sagrado. Não era a caridade de aparências, tá? Era aquela caridade silenciosa, feita de gestos sinceros. Visitava enfermos, socorria famílias, ajudava, atendia a todos com o mesmo respeito, ricos ou pobres, crentes, descrentes. Era uma bondade natural. Ele vivia isso em essência, ele exemplificava aquilo que fala. A medicina para Bezerra, ela é um ministério de amor e não um meio de lucro de ganhar seu sustento, e sim um ministério de amor. Ele conseguiu entender o que Kardec disse, que fora da caridade não há salvação. E ele explica que isso não é exclusivismo doutrinário, e sim uma lei natural, uma lei universal. Fora do amor, o espírito não progride. Fora do perdão, não existe paz. Fora do coração, não há luz, diz Bezerra. Então a caridade, ela vem a ser o resumo de todas as virtudes.
É o amor que desce das alturas do sentimento e se faz em uma atitude concreta. É o pão que se reparte, aquele consolo que se oferece, a paciência que se pratica. Cada ato de caridade, essa sim, é uma prece em ação. E ele nos diz que a caridade deve ser acompanhada de humildade, porque dar com orgulho é ofender. A verdadeira caridade discreta, respeitosa, persevera a dignidade do outro, dizer. É a mão que ajuda sem perguntar, é o olhar que acolhe sem julgar, o gesto que alivia sem alarde. Então ele via na caridade não apenas como socorro material, mas também moral. Às vezes, o que as pessoas mais precisam não é o dinheiro, não é o material. É alguém que escute, alguém que entenda, alguém que diga uma palavra, um abraço. É uma caridade de compreensão, uma caridade de silêncio, uma caridade de tolerância. Essa é a caridade moral. Mas ele também nos diz que nós devemos começar a caridade dentro da nossa casa, no nosso lar. Que é lá que nós temos a diferença de temperamento. É lá onde a gente testa a paciência e tem que aprender a se amar. Não adianta estar falando de amor ao mundo se não praticarmos entre os nossos desejos. A família é o primeiro campo de trabalho espiritual. É lá o nosso primeiro desafio. E Bezerra não falava só sobre o Evangelho. Bezerra não estava só no Evangelho. Bezerra, ele vivia o Evangelho. Ele praticava a fé. Sem ostentação, uma fé serena. Ele nos mostrava que a pregação, que a melhor pregação é o exemplo, porque ele nos dava o exemplo. E que a coerência entre o que se diz e o que se faz é o mais poderoso testemunho de fé. E quando ele encerra então a carta, ele reafirma com doçura que o verdadeiro culto a Deus é o culto da alma, da consciência tranquila. Não é o número de orações que eu vou fazer, não é o tempo de horas que eu passo orando. Não é isso que nos aproxima de Deus. E sim, é a sinceridade com que vivemos o bem. O templo de pedra, ele é útil, mas o templo interior, ele é essencial. A religião é o meio, mas o amor é o fim. E ele conclui dizendo então que todos, cedo ou tarde, chegaremos à casa do Pai. Cada espírito vai seguir seu ritmo, tá? Mas todos são guiados pela mesma luz. O destino de todos nós é a felicidade. As nossas lutas de hoje, elas são os degraus do progresso de amanhã. Mas ninguém está esquecido. Ninguém está perdido. O amor de Deus é infinito. A justiça divina, ela é aquele equilíbrio perfeito entre misericórdia e responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade dos nossos atos. E nessas poucas páginas, então, Bezerra ele nos dá um tratado completo sobre ética cristã, sobre fé raciocinada, de espiritualidade universal. Essa carta de Bezerra, ela é um evangelho vivido, sem fanatismo, sem orgulho, sem ódio. Ele nos ensina, através dessa carta, a religião verdadeira, que é a do coração. Aquele coração que compreende, o coração de consciência, que desperta, das mãos que servem. Nós temos hoje ainda, quando o mundo clama por paz e entendimento, a voz de Bezerra, então, que ressoa ainda com ternura: amai-vos uns aos outros. Se quisermos transformar o planeta, que a gente possa começar transformando a nós mesmos. Se desejamos um mundo sem guerra, que nós sejamos pacíficos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa convivência diária. Que exemplo de Bezerra ele possa nos inspirar, para que a gente possa começar a agir com bondade, a ouvir com respeito, a esclarecer com mansidão. E que nós saibamos, como ele, unir a fé e a razão
ao conhecimento e ternura. Porque quando a vida nos desafiar, que nós possamos lembrar que Deus é Pai, que a dor é mestre e que o amor é o caminho mais curto para nós. Que nós tenhamos uma excelente